Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um LEDcast. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante que é sustentabilidade. Afinal, você sabe o que é sustentabilidade? E ESG? Será que é possível lucrar com propósito? Então hoje nós trouxemos a especialista Ilka Gomes para falar sobre esse tema, responder essas perguntas e muito mais. Seja bem-vinda, Ilka. Eu que agradeço pelo convite, Larissa, Sinara, muito obrigada. E é um prazer falar desse tema, né? Que responsabilidade, especialista. Mas vamos lá, eu acho que a gente precisa cada vez mais, né, reforçar da importância, né, de garantir aí um desenvolvimento sustentável, que é o conceito da sustentabilidade, mas que a gente vai evoluir aí durante a conversa. Vamos desenrolar essa conversa que vai ser extremamente legal. Acho que ela promete muitas discussões. E para reforçar esse time bonito, essa mesa feminina que a gente tem hoje, trouxemos também a Silmara Evangelista, nossa consultora de qualidade. Obrigada, Sil, por ter topado essa experiência. Também me sinto muito honrada em estar aqui com vocês para aprender desse tema tão importante, que assim, nunca é tarde para começar a se conscientizar e, no mínimo, divulgar, multiplicar muito isso tudo. Então, esse é o intuito de eu estar aqui. Eu não conheço praticamente nada, quero conhecer, quero aprender e simbora, né? Vamos aprender sobre tudo isso. E embora, como a Silmara disse, nunca é tarde, né? Nunca é tarde, né, Ilka? Então, nunca. Assim, as empresas que estão começando aqui a se conscientizar, a gente está ouvindo a palavra moda no momento, ESG. Eu acho que a gente pode abrir com esse tema para você explicar para a gente o que é, por onde começa e o que significa de fato. E é moda mesmo? Então, eu ia até reforçar isso, que na verdade não é uma moda, né? Infelizmente as pessoas acabam tendo utilizando desse termo que cada vez mais ele vem sendo destacado, né? E querendo ou não, tá sendo bem agora conhecido, mas não que ele seja uma moda e não que ele é atual, pelo contrário. Na verdade, já se fala de meio ambiente há muitos anos atrás, desde 1960, 50, já tem essas discussões, né? E o ESG, vamos dizer, ele só foi evoluindo, né? Então, lá atrás, cada vez mais, né, pessoas foram reforçando a necessidade da preocupação com o meio ambiente, com a emissão de gases do efeito estufa, até ter a primeira conferência das Nações Unidas, que foi em 95, mas desde então sempre é falado e ele vem se evoluindo, até chegar nesse termo que atualmente vem sendo falado, que é o ESG, que nada mais é do que protocolos de risco, né, voltado para 3 pilares dentro de uma empresa: ambiental, social e governança, ou seja, que garante a empresa ter um desenvolvimento sustentável. Então, são protocolos de riscos gerados pela própria empresa para que ela possa avaliar e realmente caminhar com ações, né, sustentáveis para garantir o desenvolvimento sustentável. Então, não adianta, muita gente confunde, né, o ESG, mas ele só está ligado ao meio ambiente. Não, né, pelo contrário, não adianta você fazer ações ambientais se a governança da sua empresa, né, os pilares, né, dentro de uma governança, eles não caminham de forma positiva, porque você vai impactar em pessoas. A questão social, não adianta você ir abrir uma empresa maravilhosa dizendo que ela é totalmente autoeficiente, ela é sustentável, se ela acabar impactando a sociedade. Você vai impactar em pessoas. E a questão ambiental, não adianta você trabalhar também os 2 pilares se você não trabalhar a questão ambiental, porque vai impactar em pessoas. Então, eu gosto muito de reforçar, gostem ou não, o impacto sempre vai ser em pessoas. Então, a empresa que ainda não virou essa chave, continua insistindo que é papo de ativista, de eco chato, e aí eu gosto de reforçar, aí tem um ator que ele utilizou essa frase, e eu acho muito bacana, que é o Sérgio Maroni, que ele deixa bem claro, né?
que ele prefere ser um eco chato do que ser um chato sem eco. Porque é verdade, né, gente? Nada se mantém, se sustenta se o planeta não estiver saudável. Não, mas olha, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu vou construir um prédio. Não adianta, a gente teve aí a situação até recente, né, do submarino. Sim, não, ele é indestrutível. sim. Tal. Lá no passado tivemos o Titanic, que era indestrutível e esbarrou na natureza. E agora, novamente, o ser humano achando que ele tem o poder. Eu até fiz na minha rede social reforçando isso, né? Você assistiu? Falando assim, né, que não tô aqui para falar o que aconteceu, como, quando, por quê, mas a questão é, os mesmos erros prevaleceram. A arrogância de achar que somos superiores à natureza. E aí, se aqui pudesse, né, colocar o universo e a gente mostrar aonde estamos, e quem não sabe, talvez repensaria. Realmente somos superiores à natureza? Não. Somos um grãozinho perante o universo, né? Então, por que não caminhar junto, né? Então, o ESG, ele vem, não é uma certificação, então engana-se quem fala, vou ter uma certificação. Não, realmente são mecanismos, né? Você, dentro da sua empresa, você avaliar esses 3 pilares e com a participação de todos. Juntos somos mais fortes. Então, não é um profissional específico. Vai ter alguém que vai apoiar, vai direcionar, mas com o apoio de todas as áreas importantes para fazer com que esse desenvolvimento sustentável aconteça e não impacte em pessoas. E aí todos ganham, principalmente a empresa. Perfeito, eu adorei a colocação como um protocolo, né? Exatamente. São protocolos que você segue e não é uma certificação, como às vezes é meio que vendido isso, né? A gente que acompanha. Sim. E também a colocação relacionada sempre a pessoas. Eu acho muito fundamental. Era até da minha pauta aqui que eu separei, comentar um pouquinho sobre sustentabilidade e pessoas, né? E como que elas se encaixam, porque quando a gente fala em sustentabilidade, todo mundo pensa meio ambiente somente, né? E como que você coloca essa junção da sustentabilidade de pessoas? Então, eu acho que é justamente isso, né? Tudo, quando a gente fala de viver, né, no planeta, estamos falando em pessoas. O impacto é sempre em pessoas. Então, vamos falar do ESG, que é ambiental, social e governança. Não vou falar nada em inglês porque estamos no Brasil, né? Sim, então, vamos lá. Ambiental, social e governança. O meio ambiente, quando você fala, qualquer impacto que tem, a Covid no passado, impactou, foi um vírus que acabou impactando em pessoas no mundo inteiro. Né? Se você tem algo que, o seu produto, e você não olhar de uma forma, em todas as etapas, de uma forma correta, em algum momento, ele vai impactar em pessoas. Então, a gente fala, por exemplo, no mundo varejo, né? Vamos colocar aqui um exemplo bem fácil, roupa. Sim. Né? Se é uma empresa que é responsável na fabricação de roupas, se ela não tiver esse olhar de cuidado do que ela está fabricando, como que é a fibra, a tintura, enfim, vai impactar em pessoas, porque quando o consumidor receber essa roupa, ele vai ter uma alergia, isso vai impactar, e isso é comprovado, não é a Ilka falando, isso já é comprovado mesmo que tem um impacto. Se ele não se preocupar no retorno dessa roupa, quando ela for descartada por N fatores, não gosto, não quero mais, rasgou, tal, ela vai para onde? Ela vai para o meio ambiente. Automaticamente, quando ela vai para o meio ambiente, ela libera gases, ela fica lá no solo, liberando componentes tóxicos, e tudo isso vai gerando uma poluição, seja no solo, para as pessoas ao redor, quanto para os rios e oceanos. E é o que a gente vê. Atualmente, por exemplo, tem uma ilha, e na verdade, daqui a pouco são várias ilhas, como tem as ilhas de plástico, que era uma e agora estão se formando outras, mas a gente já tem uma ilha no deserto do Atacama, que é só de roupas, de empresas descartando as roupas, enfim, Nossa. Resíduos, né? E aí automaticamente deve ter pessoas, mas principalmente empresas, descartando em uma ilha. Depois vocês buscam na internet, no deserto do Atacama. De roupa. É triste. Roupa, chocada. Tudo, calçado, tal. É lamentável. E assim, poxa, ninguém faz nada
E tudo isso é reflexo de empresas que não buscaram olhar. E aí assim, eu sou empresa, tal, já me livrei desse resíduo. Não, você não se livrou, você apenas acha que se livrou, porque a poluição vai contaminar todo mundo, vai ter isso em doença, no ar, nos rios, nos oceanos. Isso vai voltar para você, porque tudo que vai, volta, né? Mais uma vez, né? Eu tô falando. Já com provas, por exemplo, os peixes, eles têm microplásticos gerados por todas as roupas sintéticas de poliéster que são fabricadas, insistem em ser fabricadas, porque tem uma produção em massa, é mais barato, não dou condições adequadas para os meus trabalhadores, e aí você paga um valor barato achando que está sendo legal, só que na verdade você está contribuindo para impactar pessoas. Então, olha o impacto que a gente está falando. Aí eu só estou falando na questão ambiental, ainda não cheguei nos outros 2 pilares. E olha que ela falou só dos tecidos até agora, eu não quero nem imaginar de toda a gente. Exatamente. Então, assim, eu já estou dizendo que aquela empresa que não se preocupou com a produção correta, ela já gerou poluição do ar, né, do solo, da água, enfim. Ela acabou gerando impacto social, né? Porque a gente está falando que já está impactando socialmente aquela comunidade local que está muito mais próxima, mas vai impactar mundialmente, porque né, o deserto do Atacama, por exemplo, é um destino turístico. Sim. Então, além de impactar aquela cidade, as pessoas que vão lá, e isso começa a tomar uma proporção enorme. E aí ainda tem essa questão dos próprios, se ela tem uma empresa, ela já não se preocupa com o meio ambiente, com a sociedade, enfim, ela sai descartando, com certeza, gente, essa empresa não tem uma boa condição, não se preocupa com o bem-estar dos seus trabalhadores, isso é fato. E aí a gente resume em pessoas. E são atitudes, né, que é mudar, né? São atitudes que a gente fala, são responsabilidade socioambiental que você, empresário, você tem que ter quando você resolve criar, né, uma empresa, uma marca. Então, estamos falando de varejo. Aí, vamos lá, vamos para a questão social. Eu começo a questão social. O que vai impactar no meio ambiente? Mais uma vez, vai impactar no seu desenvolvimento sustentável. Olha o gasto que as empresas têm. As pessoas não se preocupam com o bem-estar, né, dos funcionários. Só que o que acontece? As pessoas começam a adoecer. Então não adianta você ter prêmio, só a melhor empresa, porque você foi lá, fez uma mobilização com seus funcionários para todo mundo ir responder às pesquisas, tal, e você ficar lá lindo, né, maravilhoso. Só que assim, quem está lá dentro está adoecendo. E essas pessoas estão se afastando e até saindo e indo para outras empresas. Então, e te processando. Essa atenção de como que você deve ter com os seus funcionários, né? Ela parte também de uma sustentabilidade. Sim, exato. Porque o desenvolvimento sustentável, mais uma vez, ele está ligado ao meio ambiente, não a pessoas. Porque o impacto é em pessoas. Então, a gente falou da questão ambiental, que impacta pessoas, independente do seu segmento. Você querendo ou não, o impacto vai ser em pessoas, vai ser em mim, vai ser em você, vai ser no todo. Isso é fato. Mais uma vez, a Covid está aí para mostrar, reforçar. Você tendo dinheiro ou não, estando doente ou não, impactou o mundo, entendeu? A poluição, se nada for feito, daqui em 2050, estima-se que vai ter muito mais plástico do que peixe. Imagina você nadando, que é lindo, né? Todo mundo gosta de viajar, tirar selfie, falar, nossa, olha o lugar paradisíaco. Mas quando você viaja... Mas quando você viaja, o que você faz? Você joga o lixo. Mas você gosta de tirar né, foto. Agora eu quero ver se as pessoas vão gostar de tirar foto com o plástico boiando. E não falo só plástico, bituca de cigarro, roupa, entendeu? Quem já teve a oportunidade de participar de mutirões de lixo, percebe. Um dia eu fui num mutirão, e me corta se eu estiver falando demais, tá, gente? Adoro falar, tá claro? Ainda mais esse tema que eu amo. E a gente aqui é assim, né? Mas um dia eu fui fazer um mutirão no litoral sul de São Paulo. E aí era uma empresa que, enfim, fabrica até produtos tanto de higiene pessoal, de limpeza e tal, é muito bacana. E aí quando a gente chegou, estava um tempo nublado, e a praia, gente, jura, você olhava assim, né? Essa parte que não tinha quase ninguém, e a outra parte que tinha poucas pessoas. E aí fui fazer meu mutirão. Aí, na época, eu tava com o meu marido, ele falou assim, quanto tempo? Eu falei, você não vai? Ele, não, pode ir lá fazer, eu vou fazer outras coisas.
Falei, tá bom, acho que vai levar umas 2 horas. Ele olhou e falou assim, gente, mas não tem nenhum lixo aqui. Eu não sei o que vocês vão tirar. Eu falei assim, aguarde. Daqui 2 horas que eu já tinha participado de um mutirão. Exatamente. Eu falei assim, espera. 2 horas a gente recolhendo, mas até antes, isso eu acho que já nos minutos, a gente já tinha recolhido bituca de cigarro, escova de dente, cotonete, isqueiro. Isso na areia da praia? Não falo nem perto do mar, tá? Tô falando bem, assim, na areia e mais pro canto. Então, você olhava, você achava que estava limpo. Só que aí você começava a andar... Eu me pergunto, como uma escova de dente vai parar no Por isso que eu lugar falei, desse? né? E aí, só um detalhe, né? Para que a gente usa uma escova de dente de plástico que vai durar 450 anos? Ou seja, a gente nem vai estar mais aqui. Nossas gerações que vão estar aqui, ou seja, a escova de dente vai estar aí toda em destaque, né? Poluindo, prejudicando, viu como vocês são, né? Vocês não pensam. Eu tô aqui, você já morreu e eu tô aqui poluindo a sua casa, que nem mais te abriga, entendeu? Ao invés da gente usar uma escova biodegradável, uma escova de bambu ou qualquer outro material, estou dando de bambu porque é a mais conhecida, mas qualquer outro material que não impacte, para que a gente tenha uma escova que vai ficar lá e ela vai se decompondo e vai gerando tóxico, vem os animais, enfim, a gente só está matando o que nos provém, né, da nossa sobrevivência, né? Parece meio clichê, quem me acompanha sabe que eu vivo reforçando isso. Eu falo, gente, a natureza não produz lixo. Somos nós que produzimos. E aí, o que a gente faz? A gente retribui só poluindo. Ou seja, a gente mesmo acaba fazendo a nossa própria extinção. Porque a natureza nos provém gratuitamente, de forma genuína, dos nossos recursos vitais para sobreviver, né? Então, repito sempre isso para ver se entra na cabeça das pessoas. Ah, não, eu sou super autoeficiente. Tá bom, vamos fazer um teste aqui? Tampa o nariz. Fica aí. Eu acho que se alguém tiver, Genial. né? Vamos lá. Genial. Se alguém tiver um pouquinho, né, de repente, faz aí seus exercícios, né? Tem aí uma saúde. Pode ficar um tempo razoável, mas a maioria já vai... 30 segundos. Meu Deus, entendeu? E o cá tá bom, tá? Isso é de respirar, só dá o ar pra gente respirar, né? Quase Que é o ar, nada, não é nada, né? A gente tá aqui falando, se não fosse o ar, a gente já teria morrido, não estaria mais tendo aqui o programa. O que mais que ela dá? Ela dá o ar que a gente respira, ela dá comida. Mas hoje dá até pra, né? Até voltando nas nossas conversas, né? Tem cápsula, tem pílula. Saiu um dia, eu estava vendo um documentário, uma pílula com vitaminas e tal. Não, isso vai evoluir. Será que todos os nutrientes... Para de comer então, né? Vamos lá, já que você acha que... Para de comer. Deixa o solo ficar bem contaminado. Olha aí, mexendo aqui no microfone. Deixa o solo ficar contaminado. Vê se você consegue sobreviver sem uma comida saudável. Faz o teste, né? Quem duvidar, faz o teste. E a água, né, gente? A nossa composição já é 70% de água. Sim. O planeta, a maior parte é água. Então, assim, fica aí sem água. Não precisa ir além disso. Então, assim... Ar, solo e água. Pronto. Genial. Então, se a gente... Ela nos provém desses recursos, entendeu? Gratuitos, naturais. E o que a gente faz? A gente só polui. Então, se você acha que é tão autoeficiente, faz esse teste depois. A gente espera... Na verdade, eu acho que a gente não vai conseguir falar com a pessoa. Fica a dica. Maravilhosa. Acho Só eu. voltando aqui pro ESG, não que a gente tenha saído dele, mas uma última pergunta. Apenas grandes empresas conseguem cumprir esse protocolo? Não. E aí, assim, só fazendo parênteses, a gente falou do ambiental, do social, e aí a governança. Mas governança não tem nada a ver com claro que tem. Porque aí a gente volta. Uma empresa que não está saudável, os funcionários não vão ter condições de trabalho adequadas, eles vão adoecer, vai processar, não vai ter respeito, e aí aquela empresa vai gastar dinheiro ou não, a gente vai se fazer de louca, mas de qualquer forma vai impactar pessoas, as pessoas vão ficar doentes. E olha a cadeia, quem fica doente acaba gerando um custo maior para a empresa, mas a pessoa também tem um custo, porque ela vai começar a precisar tomar remédio, ela vai se prejudicar, vai prejudicar o meio ambiente, porque são componentes químicos, né? E que isso tem um processo de produção,
de risco ambiental, até o seu descarte de remédio, né? As cartelas de remédio, para você descartar, você tem que ter uma separação. Então, vem lá a caixinha de remédio, tem um papelão que você descarta, normal, como a coleta lá de papel. Só que tem os blisters, que é as cartelas de remédio. Então, tendo remédio ou não, ela já está contaminada. Se você jogar isso no lixo comum, você está contaminando. Então, certo é você destinar na farmácia remédios que estão vencidos. Então, olha o impacto e o custo. A empresa vai ficar pagando por aquele funcionário que está sendo afastado, enfim. Então, ela não vai se desenvolver de forma correta, porque não vai perder produtividade, não vai render como deveria. Ou seja, ela está pagando, é aquele dinheiro gasto, sabe? Dizer, você está comprando algo que não condiz com a realidade. E o impacto vai ser em pessoas. E aí o seu impacto vai ser uma empresa que vai repassar uma imagem negativa para o mercado, para os seus fornecedores, para os clientes. Ninguém vai querer mais trabalhar ou vão falar mal. Então, assim, você abre uma empresa para ter prejuízo, geralmente, né, os empresários eles têm que abrir uma empresa para prover algo bom para a sociedade. E entender que ele vai cuidar de pessoas. De pessoas, seja daquela região. Qualquer negócio que você tiver, você está cuidando de pessoas. Exatamente. Né? Agora, né, mas eu faço, né, tem muita empresa que fala isso. Eu tenho treinamentos, né, que ajudam as pessoas quando elas adoecem, mas isso a gente fala, são tratamentos remediativos, que já aconteceu, por que não? Poderia não ter chegado nessa necessidade se houvesse uma outra consciência. E hoje o que a gente está tendo? O burnout, que tá na moda falar burnout? Não, mais uma vez, apenas evoluiu. Né? E as pessoas estão sendo olhadas como pessoas, não mais como números. E começou a se adquirir conhecimento. Conhecimento, né? Que antes era muito fácil. Não, a pessoa que está com problema, mas mesmo tá assim. com problema, coloca, sei lá. Mas aí você vai gastar, mais uma vez, você vai ficar gastando o seu dinheiro. Não é melhor prevenir, evitar, olha o ganho que você vai ter, né? Ao seu redor, pessoas vão querer trabalhar naquela empresa, você vai ajudar a prosperar, não só pessoas, famílias, que é isso que o desenvolvimento sustentável pede. A empresa ela tem que cuidar, você não está dando emprego para um número. Você está dando emprego para a Larissa, para a Ilka, para a Silmara, e automaticamente fazendo aquela família, independente de ser um casal, uma família com filhos, ou uma pessoa sozinha, mas até essa pessoa sozinha, ela tem uma família por trás. Ela ajuda alguém. Não, mas vamos aqueles radicais, né? Não, mas ela nasceu sozinha. Tá bom, mas ela tem um amigo, ela tem o vizinho, ela tem alguém, porque ninguém nessa vida vive sozinha. Ela ajuda, entendeu? Ela vai precisar de alguém. Então, é isso. E aí, respondendo a sua pergunta, o ESG ele é para todos, né? Ele, digamos que entra aí na sustentabilidade corporativa, né? Mas ele é para pequenas, médias e grandes empresas. Qualquer empresário, qualquer pessoa, vamos colocar assim, que busca criar, né, construir uma empresa, ter uma marca, o mínimo, ela tem que ter uma responsabilidade com todos esses 3 pilares. Só que a gente está falando, né, ambiental, social e governança. Não adianta também, legal, então tá, entendi. Então a gente tem que trabalhar isso, vou chamar uma pessoa única e ela vai fazer isso. Não, até porque não é uma certificação, então isso não é de imediato, isso é contínuo. Né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, ele é contínuo. A gente está falando o que é a sustentabilidade. A sustentabilidade nada mais é do que garantir os recursos naturais para gerações futuras. Mas eu gosto de reforçar não só para as gerações futuras, a nossa geração. Também. Né? Porque se a gente não existir, exatamente, estamos aqui. Gente, somos pessoas. Tem câmeras aqui. Somos pessoas. Silmara abriu o programa, né? Acho que nunca é tarde, né? Exatamente. Então, assim, eu quero aproveitar muito, melhor. Eu falo que eu quero viver até meus 100, 150. Se tiver aí mais 150, quero viver, entendeu? Sem dúvida. Mas a Ilka comentou, antes de a gente começar a gravar, que ela queria viver por 400 anos. Então, gente, se pudesse, Puxa, né? vida. Eu quero muito. Vou rever os meus conceitos. Para ali toda ponderada. Eu quero viver muito. Mas a questão é essa, a gente está aqui. E se formos extintos, a geração atual, se a gente não fizer nada, seremos extintos e não vai ter nem a geração futura. Então, a sustentabilidade, ela reforça isso. A importância
de garantir que os recursos naturais prevaleçam, né? A gente proteger, garantir que esses recursos naturais permaneçam para a nossa geração atual e para a nossa geração futura, que é o que a gente falou lá atrás. E se a gente começar a mudar essa cultura, isso é possível. Isso é possível, exatamente. E isso é legal. E aí, quando você fala isso... Você saber que tem uma luz no fim do túnel, né? Que existe, que é possível, que é palpável, né? Porque muito se fala, mas às vezes a gente fica meio perdido por onde começar. Sim, sim. Essas são as minhas dúvidas. Aí, às vezes a gente até tem poucas perguntas, porque ela explica tão bem, ela vai tão profundamente. E tudo que eu iria perguntar daqui a pouco ela está falando, né? Mas eu pensei assim, de repente a empresa até nem ser tão grande, quem sabe até mais fácil para começar? Eu acho que isso é relativo, sabe? Porque Tanto faz. é esse ponto que eu falei, assim, precisa, claro, de uma pessoa para direcionar, que tenha conhecimento, sim. Só que, por exemplo, tem muitas empresas, e agora tá na moda, né? Contratar um funcionário de sustentabilidade, não é esse funcionário que vai resolver. E vamos fazer aqui uma lista, né, de ações sustentáveis e pronto. Já somos uma empresa de desenvolvimento sustentável. Como até a gente conversou. Mas eu tenho ISO 14001. Isso não garante sustentabilidade, né? Você só vai responder as perguntas, algumas ações que são exigidas, mas isso não quer dizer que você trabalhe todos os pilares para garantir um desenvolvimento sustentável. Você desenvolver um produto sustentável. Então, mais uma vez, voltando aí para o varejo, mas para qualquer... uma instituição financeira, vamos sair aí do mundo do varejo, né? Senão daqui a pouco o mundo do varejo, mas eu vou defender o mundo do varejo, gente. Aguardem que eu vou defender. Que a gente precisa começar a prestar atenção nas nossas brusinhas. Isso, mas eu sei que tem uma pergunta aí no final sobre isso, e vocês vão surpreender que eu vou defender o mundo do varejo para essas marcas responsáveis e conscientes. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma instituição financeira, não adianta ela falar, vou lançar, né, um treinamento de educação financeira, vou começar a fazer algumas ações aqui internas para garantir aí o retorno, não impactar tanto. Vou ajudar aqui, tem uma comunidade ao lado, vou ajudar. Se as outras áreas não estiverem compradas com isso, e mais uma vez, se os outros pilares não caminharem juntos, se as áreas não estiverem alinhadas. Por isso que esse profissional é importante para reforçar, conscientizar, porque tudo, o que é a sustentabilidade? É uma conscientização, é educação ambiental, conscientização ambiental. E como os nossos pais sempre falaram para a gente, educação começa de casa. Educação ambiental também, seja da minha casa, seja da casa onde eu trabalho. Sim. Que eu faço algo a favor da sociedade, que é isso, né? Começa com a educação e a conscientização ali, quem tá, né, dos próprios colaboradores. Eu acho que é aquela coisa muito top-down, assim, sem você entender o porquê das coisas, não flui. Né? Não flui. Como também não adianta você ter uma boa vontade de repente, vem uma pessoa, né, para ter esse direcionamento, porque você sempre precisa de alguém que tenha esse conhecimento. Isso é fato, para você tentar o máximo possível caminhar. Mas se de repente, né, você faz a conscientização, todo mundo gostou, mas de repente o head da empresa não compra essa ideia. E já aconteceu isso comigo, que eu já falei para vocês, né? No passado, de tentar começar a engajar, começar a promover aí ações sustentáveis na empresa que eu trabalhava, isso em 2014, enfim. Inicialmente a gente recebeu, não dá, não vai valer, e de repente entrar um head, 2, 3 anos depois, e ele abraçar a causa, até porque o problema ambiental, a questão do plástico, né, o impacto do plástico, ele é global, né? Ele não é da Conex LED, ele não é da empresa A, ele não é da empresa B, ele é global. Então, todos têm que se mobilizar. E aí, independente de ser uma pequena empresa, média ou grande, porque as ações, elas vão ser aquelas ações perante aquele grupo, né? Aquela empresa. E isso indifere do tamanho. E pessoas são pessoas em qualquer porte de empresa. Por exemplo, pode ser uma empresa grande, tá? Uma multinacional. Nossa, conheço aquela multinacional, ela faz... E ela desenvolveu um produto sustentável. Nossa, que legal. Tá, mas e o restante? O que ela fez para desenvolver isso? O que está ao redor dela? Né? A gente até comentou, por exemplo, uma empresa que venha
ter a ideia de, poxa, eu vou fazer com que meu maquinário agora seja de energia renovável, né? Vamos lá, vou fazer agora todos os meus mecanismos vão ser por energia solar ou energia eólica. Vai até energia eólica, que até é menos impacto que a energia solar. E aí ele vai lá e instala. Nossa, agora eu sou uma empresa sustentável. Olha que legal, agora ela tem energia. Que bacana, né? Mas aquela comunidade onde ela instalou a energia eólica, ela acabou com o sustento deles. Porque ela acabou tem todo um processo, né, para você instalar energia eólica. Construir a usina, tem algumas são construídas até no alto mar. E isso, eu tive um exemplo de uma empresa que foi justamente isso, em alto mar, só que ela acabou com o sustento daquela comunidade. O ecossistema, ele acaba, né, sofrendo impacto com aqueles equipamentos que você instala. Exatamente. E aí, o que aconteceu? A comunidade foi totalmente impactada. Então, vocês entendem? Faltou ele olhar para um pilar. O social. Entendeu? Então, assim, ele atendeu o ambiental, só que ele impactou total o social, que é importantíssimo. Ele poderia unir, né, de uma forma responsável. Por exemplo, uma das empresas que faz isso e busca cada vez fazer melhor é a Natura. Né? A Natura, ela busca ter, então, ao invés de pegar aquela pessoa, ela sempre contribuiu com desmatamento, tudo, ela pega e mostra para ele um outro lado de sustento consciente e responsável. Ao invés dela prejudicar a natureza, ela preservar. Então, assim, é independente do tamanho da empresa. Apenas as pessoas, né, aquela empresa, tem que se conscientizar. E o retorno para ela é muito positivo. Porque ela pode, às vezes, até investir um pouco mais. Poxa, mas vou ter que contratar um funcionário. Vou ter que, de repente, poxa, tem aí um mecanismo, um maquinário que vai me ajudar muito, de repente, na economia circular do produto que eu faço. Nossa, mas eu vou investir um dinheiro, então. Mas o retorno, né, corporativo, exato, perante a imagem para o mercado. Hoje isso gera um valor enorme. Né? Tem até uma pergunta aqui, o que eu falando sobre a importância em saber sobre cuidar, né, de toda a cadeia, né, do seu processo, desde aquele do fornecedor, do descarte, como que isso volta. Hoje a gente vê grandes marcas e grandes indústrias até mudando um pouco o core aí do seu segmento focado. Eu li um relatório sobre riscos e oportunidades na mineração, que fala muito sobre isso. Ela sai um pouco só daquela questão operacional do minério ali, do processamento, e ela acaba tendo que expandir para cá, do antes até o depois, né? Então, para que ela tenha mais conhecimento e responsabilidade sobre toda a cadeia, né? Garantir que o negócio funcione e se mantenha sustentável do começo ao fim. É isso mesmo, perfeito. E é importante a gente falar mais uma vez, né? Que não é apenas no tamanho da empresa, como não é focado só em um segmento. Então, por exemplo, quando a gente fala do plástico, qual que é a origem do plástico? Petróleo. Sim. Mas então o plástico ele só está presente em empresas que produzem plástico. Ou na empresa de varejo porque tem o poliéster. Não, está presente em muitos lugares. No varejo, em roupas, cosméticos, remédio, que mais? A gente tem várias indústrias que são, esses dias até coloquei, agora acabou me dando um branco, mas várias empresas que têm a sua responsabilidade e tem o plástico. No asfalto tem o plástico. Então, assim, o petróleo ele é muito forte. Então, assim, plástico é petróleo? É petróleo. Energia, combustíveis fósseis, é petróleo. Então, as empresas têm que parar de quando fala plástico, mas por exemplo, a gente está no mês de julho sem plástico, né? Aliás, eu comecei, até no meu LinkedIn, reforçando isso. Julho sem plástico não é uma ação de uma pessoa física, de um ativista, de uma pessoa que gosta, né, do tema sustentável. É para todos, porque plástico está presente em todos os lugares. No creme que você passa, que é os cosméticos que eu falei, no remédio que você toma, uma roupa que você veste. Pneu do seu carro, o asfalto, entendeu? Entre muitos segmentos, como a energia. Então, tudo tem relação ao petróleo. Então, assim, por que não
começar a refletir sobre não usar esses mecanismos que têm a ver com petróleo, que a gente sabe que vai ter um impacto, seja em emissão de gases, seja depois na sua decomposição. E aí entra nessa questão, qual que é o papel da empresa, né, na sua responsabilidade? É garantir do início ao fim. Então, fui lá, resolvi ter um produto, falando do dia a dia da nossa rotina. Então, desenvolvi um produto, coloquei isso para a produção. Qual que é a minha preocupação? Peraí, quem faz as minhas roupas? Eu gosto muito dessa hashtag. Você sabe quem faz? Né? A partir do momento que você se preocupa com quem faz, você se preocupa com a condição de trabalho dessa pessoa, com o bem-estar dessa pessoa, você sabe quem está falando. Eu falo duas coisas, assim, ninguém gosta de não receber um bom dia, por mais que seja aquela pessoa mal-humorada. Ela é mal-humorada, ela não gosta de falar bom dia, mas se alguém não falar bom dia para ela, o bicho pega. O bicho pega. Então ninguém gosta, e ninguém gosta de ser tratado como número. Quando você sai daquela empresa que infelizmente você entra e as pessoas não te veem como pessoa, ou vai falar com você, a pessoa nunca sabe, você fica incomodado. Todo mundo gosta de ser olhado, né? Somos pessoas, tem uma pessoa por trás, tem um coração batendo aqui. Então, quando você tem essa preocupação, peraí, quem faz as roupas da minha marca? Né? Você já tem esse olhar diferenciado. Como ela é feita? Você já se preocupa com o processo produtivo dessa empresa. Sair do automático e começar a questionar mais. Não ter plástico, né? Sintético, poliéster. Ai, mas elas duram mais. Duram para poluir mais. Né? Mas a gente precisa ter produto que dura. Se nem a gente dura tanto. Exatamente. Né? Então, assim, se nem a gente dura tanto, né? Seria ótimo a gente durar 400 e poucos anos e ter uma roupa para durar 400 anos. Ah, Ilka, mas eu me canso. Ah, não. Por isso que consumo consciente, meio ambiente, achar. Não, ninguém está falando que não é para consumir. Ninguém está falando que você tem que ficar usando essa roupa. Ah, eu tenho que usar a roupa agora o resto da minha vida. Não. Mas quando eu não gostar, eu posso pegar e oferecer, doar. Aquilo não serve para mim, mas serve para a Silmara, serve para a Larissa. Falando em doar, as pessoas não doam mais, né, roupa? A gente agora todo mundo só vende. Também tem isso. Mas tudo bem. De qualquer forma, sendo alguém, a gente vai chegar aí. Ela teve ela comprou por aquilo. Não está errado, de repente, ela ir e falar, poxa, não quero mais. Vou ver quem queira por um preço menor. Tá tudo bem. Mas claro que doar para quem precisa é importante. A gente também tem que ter esse cuidado, porque tem muita gente. Se as pessoas tivessem essa preocupação, a gente não estaria no cenário que a gente está, né? Então, ao invés de apontar, é aquilo, julga menos e faz mais, sabe? Para de ficar julgando, mas está assim porque quis. Você não sabe a história da pessoa. E mesmo que saiba quem é você, né? Faça a sua parte, faça a sua parte. Mas, enfim, voltando aqui, então é se preocupar com esse processo produtivo. Então, assim, a roupa que eu vou produzir, né? O produto, ele vai impactar, como que ele vai ser feito? Então, mas impacta o poliéster? Claro, quem é alérgica sabe disso muito bem, entendeu? Que uma roupa feita de material sintético, de tintura química, impacta muito e pode gerar, acabar contribuindo com problemas de saúde muito sérios. Então, assim, como que você está trabalhando nesse processo produtivo, né? E como ela vai chegar para o seu cliente? Então, assim, como que vai chegar? Ah, legal, fiz, tal, ele vai usar. Tá, mas para ele usar tem que chegar. Você se preocupa com o transporte, com o deslocamento? Eu me preocupo, eu atendo a região A, B, mas tem a região C. Mas tem lugares que não dá para chegar. Por que não dá? Já começa por aí, já é um impacto à sociedade. Entendeu? E como vai chegar? Eu uso meu combustível, tem combustível, mas quanto que o seu combustível emite de gás? Quanto que ele polui, quanto que ele impacta? Então, olha a preocupação. Então, é mais, é muita preocupação? Não, você não quis, porque é uma empresa, você não quis falar que você quis ter uma marca. Sim. E falar, olha, tem uma marca, então faça direito, porque isso volta para você. Sim. Né? Se você não fizer direito, você está contribuindo. Então, sabe aquele negócio? Tá tendo enchente. Só que daí você vai e joga o lixo para fora do seu carro. Né? Você, quando vai para a praia, você joga. No dia a dia, você joga seu chiclete, você joga sua bituca de cigarro.
Tá aí o problema. Não, mas tem gente que joga sofá, tá? Mas você joga papel plástico. Tem gente que joga sofá. Foi ótimo. Só que o sofá, vamos lá, lembra que na nossa conversa, lembra que eu falei pra vocês? A gente não pode medir o lixo pelo tamanho. Então vamos lá, um sofá, ainda se aquela pessoa colocar na rua e ela souber que já às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde vai passar uma pessoa e recolher, porque de repente ela já se programou, ela sabe que tem sempre alguém que vai passar lá e pegar desde que ela saiba, tá? Não é pra deixar lá um tempo. Tá tudo certo. Agora, uma embalagem plástica que você jogou, Ninguém vai pegar. ninguém vai pegar. E vai pra onde? Vai pro bueiro. E aí aonde seu carro fica parado na enchente porque poluiu. Então, assim, fica complicado. A responsabilidade é de todos. É lei do retorno mesmo. E aí aquilo, Vai, não, volta. mas eu, né? As empresas têm que fazer. Sim, a gente tem a responsabilidade por parte das empresas, dos nossos governantes, mas a gente, como cidadão, mais uma vez, a natureza não produz lixo, nós produzimos. Então, somos responsáveis, sim, pelo que produzimos. E descartar de forma correta, sim. Exceto se você quiser fazer o teste do narizinho fechado. Mas, voltando, produzindo, né? Então, foi lá, garantiu. Você tem a preocupação, sim, com o meio de transporte. Como vai chegar? Quanto você está impactando ou não? Chegou, usou. Qual a sua responsabilidade depois? Não, mas depois não está comigo. Claro que tá, a culpa é sua. Você produziu. Você tem que incentivar os seus consumidores a descartar de forma correta. E aí são vários caminhos que pode seguir. Você pode incentivar elas, né, as pessoas doarem para outros lugares. Hoje em dia tem brechós. Economia retornável. Economia circular, Isso. que é o que a gente garante. Sim. Na verdade, desde a Revolução Industrial, foi sempre pensado na economia linear. Produz, consome e joga fora. Sim. Porque somos descartáveis, né, gente? Eu achei isso muito engraçado, sabe? Ninguém sai jogando dinheiro fora. Pois é. Só que quando você faz isso, você joga dinheiro fora. Ninguém se joga fora, né? Ninguém. Então, assim, para que, ou seja, o consumo consciente é isso que vem no encontro da economia circular, é você produzir, você consumir e retornar. Se a gente já tivesse pensado nisso lá atrás, não teríamos tanto lixo hoje descartado no meio ambiente. Tantos resíduos têxteis descartados no meio ambiente. Mas tem coisa que não dá para reciclar, desculpa. E aí que eu vou chegar para vocês e vou mostrar. Porque tá desesperador até aí. Tá desesperador. Só que tudo você consegue reciclar. Basta a força de vontade, claro, em algumas situações, algum mecanismo. Só que assim, eu tenho exemplos de pessoas que é uma pessoa física, é um microempresário e ele reaproveita materiais que grandes empresas não reaproveitam. E aí eu já vou falar para vocês. Então, chegou no consumidor. Qual que é o incentivo que você faz para o seu consumidor? Para ele descartar isso correto. Você não tem uma logística reversa para retornar, incentivar. E olha que bacana, se você garante essa economia circular, esse material volta para você, você vai diminuir algumas etapas do seu processo, em algumas pode até, de repente, né, ter um esforço um pouco maior, mas o principal, a não poluição, o impacto com o meio ambiente, você está ajudando. Então, volta e você pode reaproveitar doando. Então, hoje tem grandes empresas de varejo, pequenas empresas, que reaproveitam. Então, elas abrem, né, esse espaço para as pessoas físicas retornarem. Então, olha, não gosto, independente de estar em bom estado e tal, devolve para mim. Você devolve, o que está em bom estado, ela faz um processo de triagem. Ela vai e destina para instituições que precisam, tá? O que não está em bom estado, ela faz todo um processo de desfibramento desses tecidos para reaproveitar em diversas indústrias ou outras roupas. Então, tanto para utilidade própria, né, ressignificando aquele tecido e dando uma nova história, fazendo uma nova blusa, uma nova calça, um lenço, enfim, como também devolvendo, fazendo uma parceria com indústria automobilística, para assentos, bancos, enfim, acessórios, um monte de coisa. Então, assim, com garantindo essa economia circular. Então, ela fecha todo o processo, que é o consumo consciente. Então, tem o consumo consciente por parte do consumidor, e aí que a gente fala, a responsabilidade também é do consumidor. Quando você vai comprar algo, você sabe se essa empresa tem responsabilidade socioambiental?
se ela realmente ela impacta menos possível, porque cabe a você. Quanto mais você incentivar, mas eu vou naquele lugar que é super barato, sabe? Vamos falar nomes aqui. Baratinho, mas eu não tenho dinheiro. Gente, vamos lá, coloca no papel. Você compra uma roupa barata agora. Daqui 1 mês, 2 meses, ela não te serve mais, porque ela vai estar... Rasgou. Lavou, descosturou, encolheu. Perfeito, não é? Ou fica toda larga e ninguém gosta de roupa larga, independente da classe social, gente. Vamos lá, ninguém gosta. E todo mundo trabalha, todo mundo quer ir arrumadinho e tal. Coloca, daqui 2 meses, e ainda tô sendo otimista, hein? Daqui 2 meses... Tá. Ó, né? Vamos lá, daqui 2 meses... Não, mas tem lugar que tá, que até tem roupa um pouco mais com qualidade, tá? Mas você sabe a condição de trabalho daquelas pessoas? Pois é. Então é aquilo, né? Eu não contribuo para o tráfico, mas você compra coisas que não pagam impostos, tal. Você está contribuindo para aquele assalto, porque você está favorecendo aquele mecanismo. É igual, entendeu? Ou seja, você está, de certa forma, você está impactando, você está dizendo que nem quero saber da condição de trabalho daquela empresa. Agora, olha que bacana, você se preocupar quem faz, como faz. É uma empresa que, nossa, ela está perante... E não estou falando de grande empresa, não. Estou falando que tem empresas bem bacanas, pequenas e médias, que já fazem o seu papel muitíssimo bem feito, com poucos recursos, ralando, mas tem uma responsabilidade para com as pessoas. Seja o colaborador interno, o externo, o seu fornecedor, o cliente. O fornecedor também é importante. Quando a empresa contrata, ter essa preocupação. Peraí, se o fornecedor ele é idôneo, como que ele produz? Como que chega as coisas? Porque você vai ter a responsabilidade. Né? Se ele realmente tiver aí algum esquema por trás, você é responsável de não ter feito uma avaliação correta, adequada dos seus fornecedores. Então, vou lá, me preocupo com como que chega no consumidor, como esse consumidor devolve. E o consumidor faz a sua parte, consumindo de quem realmente faz as coisas corretas. E quando todo mundo contribui, o consumidor incentiva aquela empresa, que tem essa responsabilidade socioambiental, e a empresa ajuda ele ao destino a fechar essa economia circular, que vai doar para alguém ou reaproveitar. E aí, quando ela faz um trabalho bem feito, ela também tem investimentos, ela tem apoio do governo, de acionistas, porque cada vez mais, e que fique bem claro para as empresas. Perguntar sobre isso. Que fique bem claro, cada vez mais os acionistas estão valorizando quem se preocupa de forma honesta com a questão ambiental, social e governança. Então, não adianta se mostrar bonitinho, eu desenvolvi um produto, mas se os outros pilares não estiverem adequados. E foi isso que foi, cada vez mais, vem sendo fortalecido desde a criação dos 17 ODS e cada vez vem fortalecendo agora com a ESG, de garantir cada vez mais um desenvolvimento sustentável. Você trabalhando com tudo, então a emissão do seu gás, a emissão dos seus resíduos, como chega no consumidor, como volta e como a gente pode reaproveitar. Ou seja, para que descartar, né? Então, para que descartar os materiais sendo que a gente pode reaproveitar? Então, hoje, por exemplo, falando do consumo consciente, se eu atropelar, a Arissa me corta. Eu vou perguntar do 17 ODS. Pode perguntar. Pode perguntar. O que é esse 17? Os 17 ODS, eles foram criados em 2015 para garantir cada vez mais o desenvolvimento sustentável em todos os pilares, vamos dizer assim. Então, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que inclui a boas condições de trabalho, a saúde e bem-estar, um consumo consciente, a água limpa para todos, saneamento, enfim, vários temas que obrigatoriamente as empresas deveriam seguir e garantir. Voltado para os seus colaboradores? Não, geral, tudo. Esses para 17... o funcionamento. Exatamente, a ONU foi e criou com vários heads, representantes do mundo, de grandes empresas, e determinou, e principalmente de instituições financeiras, enfim, mas determinou a criação desses 17 ODS.
que para ter 17 regras. 17 regras são temas totalmente objetivos. Exatamente, garantir habitação para todos. Então, para que todos tenham esse olhar e essa responsabilidade. Só que hoje isso não funciona como deveria. Então, cada vez mais tem empresas hoje que trabalham com os 17 ODS. Na verdade, vêm buscando trabalhar com os 17 ODS. Mas eles impactam esses 3 pilares, vamos dizer, entendeu? O ambiental, o social e a governança dentro. Se você fizer bem feito os 3 pilares, você está cumprindo. Automática é uma consequência, né? Então, assim, a partir do momento que você atende tudo isso, não só uma empresa, né? Mas, enfim, todo mundo, você acaba garantindo um desenvolvimento sustentável, que é a condição, como que a gente pode falar? Uma condição adequada para todo ser humano ter uma qualidade de vida, um bem-estar e viver bem, né? Garantir uma qualidade de vida, Bacana. mais uma vez, para a nossa geração atual e para a geração futuras. Então, quando Muito a gente legal. fala disso... Depois eu vou pesquisar melhor. É muito bacana e justamente por isso, porque fala de respeito, então reforça a importância do respeito, né, das pessoas, habitação, saúde, um consumo consciente, cidades, né, construídas de forma correta. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que consumir, né? A gente sabe que a gente tem que se desenvolver, mas por que não fazer isso em prol da natureza, né? Mais uma vez, a nossa casa maior não é a minha casa, não é meu apartamento, não é a casa de vocês. A nossa casa maior é o planeta. Sim, você pode ter uma fortaleza, você pode viver numa mansão, mas se o planeta resolver acabar, acaba para todo mundo. A gente vê aí os desastres naturais. Quando a natureza resolve mostrar a força dela, ela mostra. Ai, mas a natureza anda muito brava, né? Não, a gente que tá deixando ela irritada, né? E lá atrás começou. Lá atrás começou com a questão da emissão de gases, vamos controlar, vamos se preocupar. Aí foi falado do crédito de carbono, agora já está falando da neutralização, não pode ter, porque a Terra está esquentando, não pode esquentar mais que 1,5 graus, porque vai entrar em colapso. Isso Acho é legal fato. você se apontar esse assunto, deixar só uma chamada aqui para o pessoal. Quem está nos assistindo, não deixe de dar o joinha aí do nosso vídeo. E quem está nos ouvindo também, coloca a notificação, né, para sair os novos episódios. E queria convidar também, a gente já teve um webinar falando sobre tendências de energia. A gente falou bastante sobre essa questão de carbono, sobre efeito estufa. Eu vou deixar o link depois na descrição do vídeo para que vocês possam assistir também. E voltamos à conversa. Então a gente fala muito agora da neutralização, porque realmente assim está muito complicado. E aí era falado antes da preocupação com o clima, mudanças climáticas, e agora o termo mais correto é crise climática. Né? Então, assim, não é uma mudança, não, é crise climática. Já estamos nela. Essa era uma mudança, agora o negócio é crítico. Está crítico. Foi quase um convite, agora já não dá mais. Não dá. E aí, assim, quem acaba contribuindo mais? Os países desenvolvidos. Quem acaba sendo mais impactado? Países subdesenvolvidos. Quem é um país subdesenvolvido? Brasil, está dentro dele. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, todo mundo tem que fazer a sua parte. E, mais uma vez, governo, empresas e nós como cidadãos. Então, quando a gente fala do consumo consciente, é você se preocupar no que você está vestindo, no que você está comprando. Isso é até um ato político, né? A sua personalidade está nas suas mãos. Então, olha que bacana. Hoje a gente tem empresas que reaproveitam. Então, quando eu falei para vocês lá atrás, que hoje dá para se reaproveitar. Me incomoda quando eu vejo pessoas falando, não, isso não dá para reciclar, isso não dá. Quando você tem força de vontade, dá, e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Caixa de leite, a embalagem Tetra Pak, né? Tetra Pak, tem várias camadas. Não dá para reaproveitar, hoje eu quase não vejo, né, marcas, enfim, pessoas falando. Mas tem ONGs, tá? Não estou falando de empresa privada, tem até empresa privada que apoia. Mas ONGs tomaram essa iniciativa de reaproveitar essas embalagens de Tetra Pak, onde eles pegam, você simplesmente tem que só cortar corretamente, lavar, assim, tirar o resíduo se estiver mais grosso, né, você limpa, e você
corta direitinho, leva para esses projetos que eles reaproveitam como revestimento em comunidade. Ou seja, qual que é a função desse revestimento? Como ele tem plástico, ele tem o alumínio, tem as 7 camadas, se eu não me engano, então ele tem uma função muito bacana de garantir tanto o frio que vem, então é um revestimento que tampa, tanto que tem um projeto que chama Projeto Sem Frestas. Ele não permite o frio entrar e quando é calor também ele dá um isolamento. E com um reaproveitamento de embalagem de leite, que está na casa cobertores também? Cobertores também eu já vi, tanto Uhum. cobertores e revestimentos. Isopor, já ouvi algumas pessoas falando, isopor não recicla. A questão é, os catadores não funciona, porque é uma embalagem que geralmente ela é grande, leve, eles têm que armazenar muitas embalagens para dar o valor. Então, para eles não é vantajoso. Não é que eles não têm interessante para eles. Exatamente. Então, assim, para eles não dá, né? Então, eles teriam que ter um lugar e eles precisam de um retorno, né? Eles estão lá, vida de catador não é fácil, né? Mais uma vez, se coloca no lugar do outro, tem a empatia que você vai ver que é difícil. Por isso que eles aproveitam muito mais o alumínio. Eu vou até contar uma historinha do alumínio que eu fiquei sabendo e achei bem interessante. Mas o isopor, para eles, não é vantajoso. Mas para outras empresas, consegue ser reaproveitado. Então, por exemplo, tem empresa que é do segmento alimentício. Então, ele usa o isopor biodegradável, tá? Por conta de uma questão de higienização, tá? Então, não estou falando do isopor normal, mas até esse isopor normal dá para ser reaproveitado. Mas ele já faz com essa responsabilidade o biodegradável, porque se não voltar para a sua logística reversa, que eles já têm essa preocupação, essa marca já tem essa preocupação, pelo menos ele consegue, se for para o meio ambiente, vai acontecer a decomposição de uma forma respeitosa, sem poluir a natureza. Ele recebe, a Anvisa não permite que ele reaproveite, porque ele é do segmento alimentício, então tem uma questão de contaminação. Sim. Só que em parceria, uma empresa de construção civil conseguem reaproveitar para moldura de quadro, para rodapé, para que mais? São vários acessórios para casa, entendeu? Com isopor batente de porta. Então, você já faz isso. Até casas hoje estão sendo construídas com isopor, com reaproveitamento de construção civil. Aliás, tem muitas marcas de construção civil reaproveitando muitos materiais. Telha, tijolos, entendeu? Então, assim, você consegue reaproveitar. Plástico. Eu, por exemplo, tenho uma bicicleta feita de plástico, embalagem plástica. É um uruguaio que ele está aqui no Brasil há muitos anos e ele se incomodou com lixo. E aí ele desenvolveu a fabricação brasileira. E o quadro, o pedal dela é feito de alumínio reciclado e tem durabilidade de 10 anos. E aí talvez as pessoas devem estar falando, Ilka, mas ela realmente ela anda, ela é boa mesmo. Não para fazer uma trilha, mas para você andar na cidade, eu e meu marido, a gente tem para onde a gente vai, não tem uma pessoa que não olha e fala, é plástico. E a cor dela é muito engraçada, porque são várias cores, de acordo com o reaproveitamento, a reciclagem, que entra nesse processo de desfibramento do plástico, tal, ele tem todo um mecanismo. Então, por exemplo, a minha é amarela, o meu marido é azul, mas tem várias outras cores, por conta do reaproveitamento do plástico. A minha bota aqui, ó, estão vendo? A minha bota é feita de PET, de garrafa PET, exatamente, reaproveitamento de PET. Sério? Exatamente, então hoje tem muitos calçados, eu tenho uma outra bota, acho que o tornozelo eu ia vir até com ela, mas aí não deu, mas ela também é feita de reaproveitamento de PET, tem calçados de lona, seja a sola, mas essa parte do tecido é PET, com algodão reciclado, algodão reciclado e orgânico. Você manda fazer, tem uma empresa que já trabalha com isso? Não, é uma empresa que já referência e que já trabalha. Ilka, mas deve ser caro. Não, o preço de uma bota, de um calçado convencional, normal. E fora, que assim, vamos colocar no papel. Às vezes tem umas coisas que podem sair, né, ser um pouquinho mais caro. Mas se você colocar no papel, você vai ver que você está pagando barato. Porque
o barato sai caro no final, pela poluição, pela produção, do impacto, enfim. Então, dá para você, com a sua atitude, você fazer a diferença. Esse anel meu aqui, ó, ele é feito de reaproveitamento de restos de madeira. Gente, inacreditável. Né? E é um anel bacana para quem gosta Sim. de acessórios, enfim. Queria ter vindo com outros, mas não ia dar, né, gente? Ia ficar muito... Muita informação. Mas se for lá no meu canal, vai ver, né? Gente, para quem não sabe, a Ilka, ela tem um canal no YouTube que se chama Linha Ecológica. E no Instagram também. No Instagram também. Não deixam de ver, tem matérias interessantíssimas. Se vocês quiserem se aprofundar ainda mais no assunto, segue ela, muito bacana. E adquirir dicas de como começar já. Já estou interessada em bota, em acessórios. Silmara, super engajada, gente. E eu, continuando aqui na minha pauta, eu tinha até uma pergunta falando sobre a mudança do comportamento dos consumidores, né? O quanto as marcas precisam se atentar a isso, que cada vez mais as pessoas estão antenadas, estão querendo saber exatamente isso, como é feito, por que é feito, enfim, acaba adotando marcas que têm essa pegada real, né, de sustentabilidade. E eu queria reforçar o que você falou, achei muito interessante da própria marca fazer o papel dela na questão dessa economia retornável, né? De você, tipo, a mesma forma como que você vende, circular, né? O marketing. Retornável, circular é a mesma. Isso. Do mesmo jeito que você faz o marketing para venda, né, da marca, tipo, você ensina o seu cliente a descartar o seu produto. Enfim, eu achei incrível. Eu peguei esse insight e já anotei aqui nos meus pensamentos. Viu? Me aguarde. Agora, envolvendo um pouco mais acima aqui na conversa, eu queria falar um pouco sobre a sustentabilidade dentro do processo de qualidade da empresa, como você vê isso. Então, dentro de um processo, né, de uma área de qualidade dentro da empresa, essa área ela tem a responsabilidade de garantir o seu processo, né, a sua produção. E como que ela começa? Garantindo primeiro a idoneidade, por exemplo, dos seus fornecedores, né, ou da sua produção. Então, se é uma empresa que de repente a sua produção é própria, como que essa produção acontece, né? O quanto que eu estou emitindo? E aí a gente volta lá atrás, né? O que é o ESG? São os protocolos gerados pela empresa, né? Protocolos de risco gerados pela própria empresa. Então, olha que bacana. A empresa, a gente não é que vem alguma auditoria, como, né, a ISO 14000, que te enche de perguntas, né? De itens que você tem que atender, responder e evidenciar. Não, dentro de casa, você vai lá e vai linkar. Peraí, tenho isso. Deixa eu avaliar. A gente não vai conseguir abraçar o mundo, nunca, né? Mas você pode começar vendo os seus impactos, né? Então, numa área de qualidade da produção de uma empresa, essa área da qualidade, ela tem como avaliar dentro do seu processo de produção o que impacta mais. E aí, com isso, ela começar a identificar oportunidades de melhorias cada vez mais com menos impacto. A gente sabe que é muito difícil chegar num produto sustentável 100%. Quem sabe um dia a gente consiga chegar, porque o impacto, a gente sempre vai ter um pequeno impacto. Espera um dia a gente não ter. Mas se a gente tiver essa preocupação de impactar menos possível, então, poxa, antes, vamos supor, a minha produção gerava uma emissão X de gases, né? Uma poluição absurda porque eu uso combustível fóssil e tal. Hoje é assim que funciona, mas você tem uma alternativa. Então, você pode, de uma forma diferenciada, você propor, como que eu reduzo? Peraí, eu tenho outras alternativas, né, de combustíveis, né, com menos impacto, né, pegar algo que seja mais limpo, que tenha menos impacto ao meio ambiente. Então, de repente, um transporte elétrico é o caminho. Um transporte alternativo, de repente, ter bicicletas e atender as pessoas ao meu redor, é um outro caminho, claro, cada um com a sua particularidade dentro da sua produção, do seu produto. Mas é isso, é você começar a avaliar. E viu isso? E os fornecedores, né? E aí também entra nessa questão de combustíveis, de transporte. Se é um fornecedor que me atende em termos de transporte, realmente ele impacta, né, a questão, como que ele se preocupa com essa questão da emissão de gases.
como que ele é como empresa, será que ele não tem nada que venha impactar a imagem dele, nada sujo, né? Ele tem um CNPJ, tudo isso faz a diferença. E quando chegar na empresa, garantir, né? Se a sua produção é para garantir que todo produto você vai garantir a durabilidade, né? Realmente ele vai ter uma eficácia, não vai correr o risco. Então, a produção é minha, não, eu garanto. Mas você fez o teste, você fez vários testes. Então, eu, por exemplo, conheci uma empresa de varejo que faz um trabalho muito bacana. É uma grande empresa, mas ela tem essa responsabilidade, né? Que impacta totalmente. Não vou divulgar ela aqui porque não sou patrocinada por ela. Então, né? Se quiserem que eu fale das empresas, me patrocinem, né? É isso mesmo. Mas, gente, é um trabalho muito bacana. Apesar de parecer um fast fashion, mas ela vem cada vez mais trabalhando com slow fashion, se preocupa com essa questão da economia circular. E a área de qualidade dela é justamente isso. Ela se preocupa desde o início do seu fornecedor, do material que entra. Ela faz todos os testes, e aí eu estou falando, né, de um segmento de varejo, ela faz todos os testes de tecido, para saber se o tecido realmente ele é sintético, se não é. E não é nada, eu estou falando de mecanismo, tá? Por exemplo, para ver se o tecido realmente fala que é sintético ou não, ela simplesmente pega, faz uma queima lá com fósforo e vê, saiu uma fumacinha cinza, já garante que realmente é sintético e tal, e aí não vale porque eles buscam cada vez mais tecidos de fibras naturais e tal. Se sai uma fumaça clara, realmente confirma, entendeu? Exceto se o fornecedor garantir que é um tecido sintético, que foi feito de reaproveitamento. Então, eles já garantem, eles já fazem esse teste de veracidade para ver se o que o fornecedor falou está correto. Além de garantir se a textura está correta, os componentes, o tingimento. Então, passa por todo esse processo, é um processo bem rigoroso. Depois vai para a lavagem, já vai para a secagem, garantindo, aí eles vão e é aprovado pela empresa para poder realmente circular. Então, mesmo que mencionada a marca daquele fornecedor, enfim, mas ela é responsável por aquilo, né? Então, não adianta você falar assim, não, mas olha, eu tenho um marketplace e tem essa empresa, tem aquela tal, mas você tem que ser responsável, né? Às vezes essa empresa, ela tá, de repente, metida com algumas coisas irregulares que, assim, a sua empresa, por mais que você não seja só produção, mas você está compactuando com Sem aquilo. dúvida, a gente tem isso aqui dentro da gestão da qualidade, baseado em certificação de produtos. Então, a gente tem laboratório próprio e uma equipe de inspeção que toda a matéria-prima que chega, cada um tem sua particularidade em termos de análise, né? Sim. A gente analisa através do certificado que esse fornecedor tem que nos mandar. Mesmo assim, de tempos em tempos, a gente pega corpos de prova e manda para um laboratório externo para checar se realmente é aquilo que está no documento que está vindo. Então, tem essa preocupação, mas voltado para a qualidade do produto. E eu vejo que com essa colocação aí, seria para verificar a sustentabilidade, se realmente estão usando os materiais. Sim, né? Exatamente, para você garantir. Então, quem já tem um sistema de gestão da qualidade, que já tem essa sistemática estabelecida a nível de qualidade do produto, é só colocar mais alguma coisa para verificar outros critérios que deverão passar a ser importantes. Exatamente, né? é então, isso mesmo. A gente vê aí algumas possibilidades de melhorar isso que a gente tem, né? De agregar. É bem bacana. É isso mesmo. Mas para o produto a gente já tem mesmo. Que bom, né? porque... E tem que ter, porque a gente tem produtos certificados por organismos certificadores, acreditados pelo Inmetro. Então, a gente está passível de alguém pegar um produto nosso numa loja aí e fazer um teste. Perfeito. E a gente está... E a preocupação com o fornecedor também é grande. A gente seleciona, homologa, através de amostra, de visitas, de auditorias, mas sempre pensando na qualidade do produto. E aí, à medida que a gente conseguir começar a trabalhar no ESG, agregar tudo que for necessário para
para garantir isso também, né? É isso mesmo. E aí, além do produto, tem o consumidor final, cliente. Então, ótimo, né? Ter esses órgãos reguladores que também apoiam vocês nessa fiscalização, né? Para vocês garantirem a durabilidade, né? Enfim, a qualidade do produto. Mas, por exemplo, e também tem para o consumidor final. Então, chegou para o consumidor, por alguma razão, não atendeu. Seja porque, de repente, né, quebrou, enfim, falava que tinha uma durabilidade, aconteceu alguma coisa, não atendeu a expectativa dele. A empresa também tem que ser responsável. Então, eu sempre eu reforço, eu falo, vender é muito bom, né? E, infelizmente, tem empresas que, para vender, para oferecer o seu produto, são muito boas. Só que o pós, esquece. E o que faz o cliente fidelizar com a empresa é o pós, né? Como você vai me atender depois? Sempre a gente gira em vários processos, mas você acaba pessoas. Né? É a experiência do cliente. É a experiência do cliente, que tá o dentro da atendimento. governança. Pode acontecer, quantas vezes, um exemplo, você utiliza iFood, quantos pedidos você não recebe errado para determinado estabelecimento e você volta a comprar, porque o seu problema ele é resolvido no momento certo. Perfeito. Não é? Então, acontece. As falhas, elas acontecem, mas o importante é você ter esse atendimento pós-venda e a experiência do cliente sempre vale muito mais. Eu acho que é o famoso boca a boca, né? É o melhor marketing que a gente pode ter. E é o que vai te dar visibilidade, vai reforçar a sua marca no mercado. Então, assim, comprometimento. O lado bom, poxa, legal alguém te elogiar, mas o não tem uma repercussão tão forte. Então, a empresa, mais uma vez, quando a gente fala do ESG, da governança, a gente está falando mas dos 3 pilares em tudo. A gente fala desde da empresa, mas dos clientes, dos fornecedores, dos acionistas, de tudo, entendeu? Se você tiver um problema, se tiver um acionista, enfim, alguém por trás que tenha algo, enfim, se envolva com alguma prática ilegal, não adianta. A pessoa pode te falar, olha, mas eu banco tudo. Não dá. Porque você vai estar compactuando como empresa a partir do momento que você resolveu. Grandes, né, famosos, acontece isso, às vezes se envolvem em escândalos e por mais que é uma empresa, enfim, a empresa simplesmente se desvincula, porque isso pode trazer um resultado. Então, a experiência do cliente também, ela faz parte, sim, da governança da empresa, porque está relacionado ao ciclo, vamos dizer, né, do produto, do desenvolvimento sustentável daquela empresa, em garantir ter essa preocupação com a experiência do cliente do início ao fim. Então, não é porque ele já comprou que ele não faz mais parte, pelo contrário, ele carrega um produto seu. Então, você tem sim a obrigatoriedade de receber esse cliente no momento que ele mais precisar atendê-lo de forma correta. Ilka, e pra gente fechar a nossa pauta, que acho que é um papo que duraria uns 3 dias, pelo menos. Ficaríamos, realmente. E apaixonada, né, que ela era. Exato. E nós, ansiosas por conhecimento, ávidas. E a gente aqui, assim, só babando, né, o tempo todo. Mas, vamos fechar com a pergunta, acho que pegando o gancho da experiência do cliente, de tudo que a gente falou, faz muito sentido. Lucrar com propósito. É possível? É possível. Eu acho que toda essa nossa conversa, eu acho que mostra que é um trabalho árduo. Não é simplesmente você ter um relatório que você preenche, entrega, é uma certificação, que é isso que vai fazer você ser sustentável e estar, digamos, em conformidade com o meio ambiente, com a sociedade e para com seus funcionários, colaboradores de uma forma geral, fornecedores dentro da empresa. Então, não é fácil, mas quanto mais a gente tiver, né, essa conscientização por parte de microempresários, né, enfim, empresários médios, grandes, consumidores, enfim, pessoas, a gente caminha para um desenvolvimento sustentável onde todos ganhem e cada vez mais a gente pode contribuir e reduzir esse cenário caótico que a gente vem vivenciando e que a natureza está cada vez mais respondendo, e ela vai responder. Quando ela vai parar? Quando a gente começar a tratar ela bem. Então, o planeta está aí, a nossa casa maior. Ilka, mas tem Marte. Mas eu acho que a gente conseguir chegar até Marte, né? Acho que é melhor volta naquilo, né? Para que remediar se a gente pode prevenir, né? Eu até engasguei, gente. Que é isso, não existe planeta B. E por mais que tentam falar Marte, mas se eu não estiver equivocada, até recente falaram, parece que está sendo descartado
a sobrevivência em Marte. Mas, de qualquer forma, é um outro Não conseguiram descer planeta. nem até o fundo do mar, Então. né? Quanto mais ir para outro planeta, gente. Exatamente. É E não é fácil, né? Aquilo primeiro, né? Arrumar a casa lá em Marte, depois fazer as pessoas irem para lá, você se adaptar, enfim, né? Tão mais fácil parar de destruir isso aqui e começar a recuperar onde possível. É isso, vamos prevenir do que remediar, né? Vamos cuidar. E você começa fazendo a sua parte como cidadão. Mais uma vez, eu acho que para fechar, somos pessoas. No final, gente, resume em pessoas. O empresário é pessoas, funcionários são pessoas. E se a gente não cuidar bem, o impacto será em mim, vocês, em todo mundo. Exatamente. É isso. Genial, maravilhosa. Eu tô apaixonada por ela. E agora? Também. Você já estava começando agora. Fico feliz de contribuir com positiva. Sil, quer falar alguma coisa pra gente encerrar? Então, é bem isso. Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de ter mais essa visão, de ver que muitas das coisinhas que eu fiz do juntar tampinha, enfim, de tudo que eu tenho feito até hoje, de guardar a caixa de leite, dar uma limpadinha, pôr. Às vezes pedia para, ai meu Deus, eu vou continuar com essa atitude. Aí venha buscar. Aí tinha uma pessoa que buscava lá, mas era um saco de leite. Que assim que eu fiz, eu já comecei, mesmo sem ter tido essa consciência, em falar em ESG e tudo mais, isso só vai reforçar, né? Eu vou continuar, eu vou multiplicar. Talvez eu vire também uma eco-chata. Mas, ó, eu gosto de usar muito uma frase, desculpa te interromper, Sil, mas sabe aquele ditado que, se eu não estiver enganada, é de Madre Teresa de Calcutá, pequenas atitudes geram grandes transformações? É verdade, porque você começa aos pouquinhos e aí você acha que não vai fazer diferença, faz muito, porque você começa um pouquinho, você vai tomando uma proporção, daqui a pouco você começa a expandir isso, seu amigo do lado está fazendo, seu vizinho, a família. E assim, gente, eu também gosto sempre de falar, a gente está cansado de notícia ruim, né? Então, o que é boas práticas, vamos compartilhar, né? Porque a gente precisa disso e só faz o bem, que é o que a gente precisa buscar, qualidade de vida e bem-estar. E poder dormir de cabeça tranquila. Eu não sei o que você fez, mas eu fiz o meu melhor. Perfeito. Aquilo que achei que era certo. E é isso aí. Então, vamos abraçar essa causa e se embora. Se for moda, que seja uma moda muito duradoura, por no mínimo 500 anos aí. Sim. Porque aí todo mundo já se acostumou e pronto. E aí virou cultura, em busca disso que a gente está, né? De uma nova cultura nesse aspecto aí, que é fundamental, é essencial, é tudo pra gente. Tá? Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, eu agradeço, Ilka, Sil, que papo incrível. Acho que a gente deve ter passado do tempo, mas não tem problema. Tenho certeza que vocês também adoraram. Muito obrigada, continue com a gente e até o próximo LEDcast. Tchau, pessoal. Tchau.